Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Hoje, o assunto que trabalharemos hoje é a respeito de figuras geométricas. Nós vamos começar com esse cidadão aqui, ó, falando do triângulo. Vamos lembrar uma coisa? Um triângulo, ele é um polígono que possui três lados. Ele é um polígono que possui três vértices e é um polígono que possui três ângulos internos e três ângulos externos. Perceba que eu já dei um monte de elementos a respeito dele, só que a gente vai fazer assim, vamos definir o que significa cada um, quem é lado, o que é vértice, o que é ângulo interno, o que é ângulo externo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu coloquei um triângulo como esse aqui, e repare, eu designei as pontas, vamos colocar entre aspas essa palavra, as pontas dele por A, B e C. Qual que é o significado dessas pontas? Essas pontas, né, a grosso modo falando, são os vértices. Então, o que acontece aqui, ó? Dá uma olhadinha. Se você pegar o triângulo ABC, ele possui vértice A, vértice B e vértice C. Essas pontas que eu estou me referindo são os vértices do triângulo. Perceba o seguinte, ó, o vértice A, que eu coloquei aqui em cima, existe um ângulo aqui para ele, ó. Eu vou marcar esse ângulo com a cor vermelha, eu vou destacar ela, reforçar ela em cor vermelha. Nós costumamos falar o seguinte termo, o ângulo relativo ao vértice A. O que significa isso? É o ângulo que está em A, tá? Eu posso usar a seguinte notação para ele. Eu posso colocar a letra correspondente ao vértice, ó, com aquele chapeuzinho em cima. Quando eu coloco aquele chapeuzinho em cima, significa o quê? O ângulo A, certo? Daí a gente vai fazer o seguinte, seguindo o mesmo raciocínio. O que eu tenho aqui, ó? Esse ladinho aqui, ó, esse ângulozinho, eu tenho o ângulo B. Perceba. Ângulo A relativo ao vértice A. Ângulo B relativo ao vértice B. Perceba que existe mais um ângulozinho ali, ó, porque o triângulo tem três ângulos. Aqui eu tenho, vou marcar em verde, o ângulo C relativo ao vértice C. Então, perceba, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo A relativo ao vértice A, ângulo B ao vértice B, ângulo C ao vértice C. Oposto a esses ângulos, nós temos os lados do triângulo. E a gente vai usar a mesma nomenclatura. Por exemplo, assim, ó, esse lado aqui onde eu estou com a mão, eu posso usar duas designações para ele. Eu posso falar que isso aqui é o lado BC, ou seja, que vai do vértice B ao vértice C, ou o lado oposto ao ângulo A. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu tenho duas opções para ele. Eu escrevo assim, o A minúsculo. O que eu quero dizer com esse A minúsculo? Oposto ao vértice A, eu tenho o lado A. Aqui, ó, esse ladinho. Oposto ao vértice B, eu tenho o lado B. Esse ladinho, oposto ao vértice C, eu tenho o lado C. Só que perceba também que eu posso, né, depende muito de quem vai fazer a questão, de quem vai passar a questão para você, eu posso chegar para você e falar o seguinte, ó, em relação aos lados, olha só, o lado A, que eu chamei de A minúsculo, ele pode ser representado como o lado BC. São duas maneiras de representar o mesmo lado, certo? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. O lado A relativo, ó, BC. O lado B é o AC. Vou colocar aqui, ó. Lado B pode ser escrito como AC. Daí, o lado C ou AB. O lado C ou AB. Gente, perceba aqui, ó, são três maneiras de você representar os lados de um triângulo, tá? Os ladinhos dele. Daí o que acontece? O ângulo A, ângulo B, ângulo C são ângulos internos ao triângulo, certo? Então assim, ó, eu estou te apresentando os três elementos. Eu estou apresentando os elementos de um triângulo, tá? Dados pelos vértices A, B e C e seus lados relativos. O que acontece? No assunto de hoje, a gente vai trabalhar o quê? A ideia do triângulo no plano, que é o jeito que eu estou falando para você. Ó, os elementos que eu apresentei para você. Daí eu vou colocar um negócio chamado de condição de existência. Daí você vai pensar assim, como assim condição de existência? Quando a gente fala para você, ó, a condição de existência de alguma coisa, significa o quê? A condição para que isso exista. Vamos pensar assim, quando a gente fala para você, para você desenhar um triângulo, o que você precisa? Muitos de vocês falam o quê? Eu preciso de três lados.
Em partes você está certo, tá? Em partes você está certo. Agora, vamos pensar o seguinte, não são quaisquer três lados que determinam um triângulo. Existe uma condição para que ele exista, uma condição de existência. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso aí. Olha só, a condição, vou colocar aqui em azul, ó. A condição de existência, tá? Condição de existência de um triângulo é a condição que nós vamos impor de tal maneira que esse triângulo exista, tá? Qual é a condição para que um triângulo exista? Em aulas futuras eu vou te provar por que acontece isso, tá? Vou te mostrar geometricamente por que acontece isso. Assim, a condição para que um triângulo exista, o maior lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então nós vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer uma designação, daí eu te explico o que eu estou falando. Eu vou escrever assim, ó. Isso, dessa maneira, assim, ó. O que eu estou dizendo aqui, ó, nessa simbologia matemática, o que significa isso? Eu estou supondo o A, o maior lado dele, tá? E os lados B e C são menores do que o A. Então, assim, ó, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Explico, tá? Explico. Ó, isso que está aqui é o que nós chamamos de condição de existência. Mas vamos supor o seguinte, vamos trabalhar uma situação. Imagine um triângulo de lado 6, 8 e 12. Aliás, eu até cometi um erro, né? Falei para você, imagine um triângulo de lado tal. Eu não sei se isso gera um triângulo. Como que eu vou descobrir se sim ou se não? Como que eu sei se esses lados, sejam essas medidas em metros, centímetros, quilômetros, não importa a unidade que você use. Como que você vai descobrir se aquelas três medidas determinam ou não um triângulo? Olha para a condição de existência dele em cima. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aí você vai pensar um pouquinho. Quem é o maior dos três? É o 12. A dúvida é, o 12, ele é menor, e eu vou colocar uma interrogação aqui porque eu ainda não sei se é. Ele é menor que a soma dos outros dois lados? Ó, 12 menor, vou apagar minha interrogação agora, repare que 6 mais 8 dá 14. Opa, isso é verdade. O 12 é menor do que 14, ou seja, o maior lado é menor que a soma dos outros dois. Perfeito. Isso aqui, ó, determina um triângulo, porque o maior lado é menor que a soma dos outros dois. Daí o que acontece? Ó, vamos impor uma segunda condição aqui, ó. Um segundo exemplo. Dá uma olhada. Coloco ali lado 6, lado 6, lado 8. 6, 6 e 8. A dúvida é, puxa, será que aquilo ali determina um triângulo ou não? Pense um pouquinho. Quem é o maior dos três? O 8. Então, ó, a condição de existência é que o maior seja menor que a soma dos outros dois. O maior é 8, menor que a soma dos outros dois. Ó, vamos ver? O 8 é menor, 6 e 6 dá 12. Isso aqui está correto, isso é verdade. Então, isso aqui determina um triângulo. Agora, perceba uma coisa, ó. Vou jogar um exemplo aqui, ó. O terceiro exemplozinho. Imagina um triângulo 7, 3 e 2. Tá? 7, 3 e 2. Será que aquilo ali forma triângulo? Vamos analisar? O maior dos três é o 7. 7 é menor que a soma dos outros dois. Putz, puxa vida. Aqui não deu, né? Ó, porque isso aqui não satisfaz a condição de existência do triângulo, tá? Eu disse para você, em mais algumas aulas para frente, talvez na nossa próxima aula, eu mostre para você geometricamente por que isso não é possível, tá? Então assim, ó, o 7 não é menor do que 5, tá? Isso aqui é incoerente, isso aqui está errado, ó, ocorreu um erro. Ou seja, se ocorrer um erro, isso não forma triângulo. Eu não consigo formar um triângulo com uma medida 7, uma medida 3 e uma medida 2. Não tem como você fazer isso, tá? Então, o que vai acontecer? Lembre, a condição para que um triângulo exista, o maior lado dele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Se essa relação acontecer, sem problema você vai ter um triângulo. Daí vem outro passo que é desenhar ele, que a gente vai ver mais futuramente, tudo bem? Em relação a isso, nós podemos classificar os triângulos de duas maneiras, tá? Nós podemos classificar eles em relação aos lados
e podemos classificar eles em relação aos ângulos. Então nós vamos fazer assim. Eu vou ficar longe aqui para você poder, né, dar aquela congeladinha na tela, para você copiar e tudo mais, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que eu estou dizendo sobre classificação. Vou apagar um pouquinho aqui, ó. Eu não vou apagar esse meu triângulo, tá? Que eu vou usar ele como referência. Gente, o que que acontece? Ó, o que que acontece? Quando você classifica um triângulo em relação aos lados, certo? Em relação aos lados, a gente pode usar a seguinte ideia. Em relação aos lados do teu triângulo, certo? O que que ele pode ser? Ele pode ser um triângulo equilátero, ele pode ser um triângulo isósceles ou ele pode ser um triângulo escaleno, tá? São três possibilidades, certo? Ou ele vai ser equilátero, ou ele vai ser isósceles, ou ele vai ser escaleno. O que que significa isso? Supondo que eu chegue aqui e faça a seguinte notação para você, ó. Eu ponho isso aqui, ó. Ó. Isso é uma notação muito comum na matemática, muito comum. Para eu não ficar escrevendo a palavra escaleno, isósceles, equilátero, o que que eu vou falar para você? Eu vou representar os lados dessa maneira, certo? O que que significa? Perceba que o lado AB eu coloquei 2 risquinhos. O lado AC, 1 risquinho e o lado BC, 3 risquinhos. Eu acabei de falar para você que os 3 lados são diferentes. Então, o que que você tem ali, ó? Você tem um triângulo chamado de triângulo escaleno. É um triângulo com 3 lados diferentes. Supondo que eu faça o seguinte, ó. Supondo que eu faça o seguinte. Aqui, ó. Ó. O que que eu fiz? Eu disse que esse lado e esse lado são iguais. Diferente desse aqui. Eu vou ter um triângulo chamado de isósceles. 2 lados iguais. Agora, supondo que eu faça isso aqui, ó. Olha a anotação que eu coloquei, ó. Essa anotação é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui. Eu acabei de falar que meu triângulo ABC é equilátero. Ele possui os 3 lados iguais, tá certo? E tem uma situação que é importante. Assim, ó. Se você pegar um triângulo, lembre bem da frase que eu vou falar agora. Lados iguais estão opostos a ângulos iguais. Exemplo. No triângulo equilátero, esse ângulo e esse ângulo, os 3 são iguais, porque eles estão opostos a lados iguais. Se você pegar um triângulo isósceles, por exemplo, deixa eu fazer uma representação aqui, ó. Imagine assim, faço aqui, daí faço aqui e isso. Eu ponho que esse ângulo aqui, ó, vale 40 e eu coloco que esse ângulo aqui vale 40. Primeira coisa, esse vértice aqui é relativo a esse ângulo, está oposto a esse lado. Esse vértice aqui é relativo a esse ângulo que está oposto a esse lado. O que que me garante, eu venho aqui e faço assim. Põe uma posição aqui, ó, um ângulo diferente dos dois, tudo bem? Depois a gente fala a respeito de quanto vai valer esse terceiro ângulozinho. O que que vai acontecer? Essa medida aqui, ó, oposto ao ângulo de 40, essa medida oposto ao mesmo ângulo. O que eu acabei de falar para você, lados iguais estão opostos a ângulos iguais. Ó, esse lado é igual a esse, 2 lados iguais, 2 ângulos opostos iguais. Você tem um triângulo aqui classificado como isósceles. E daí pode acontecer também o seguinte, você pode ter um triângulo chamado de acutângulo, pode ter um triângulo chamado de retângulo e pode ter um triângulo chamado de obtusângulo. Eu vou começar pelo do meio. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo cujo tem um ângulo interno igual a 90. Ó, ele vai ser dado por isso aqui, ó. Por favor, é importante que ele coloque esse símbolozinho para designar retângulo, tá? Isso aqui significa que você tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? Se por acaso você tem uma situação como essa aqui, ó, onde o primeiro ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo, os 3 são menores do que 90, você vai ter um triângulo acutângulo. E se você tiver um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, você vai ter um triângulo chamado de triângulo obtusângulo. Tudo bem? Essas ideias que nós começamos inicialmente aí, elas são essenciais para que a gente consiga dar sequência no assunto. Então, o que eu fiz? Separei algumas atividades ali para vocês fazerem, tá? São 2 atividadezinhas iniciais. Façam, são de extrema importância para que a gente consiga dar sequência para a próxima aula. O que acontece? Na página 123, as atividades 1 e 2. Apenas essas atividades 1 e 2. Você vai ver que existem condições de existência para você trabalhar e verificar se você tem um triângulo ou não. Tudo bem? Gente, então,
Por hoje, ficamos por aí, certo? Nossa primeira aula de triângulos. Teremos mais uma aulinha para a gente complementar esse assunto, tudo bem? Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau!